Amigos da Folha do Norte, estamos aqui na Universidade Estadual do Norte do Paraná, campus Luiz Meneghel, com Paulo Schmidt, ele que é responsável pela cooperação internacional da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre essa parceria entre, futura parceria, que já, e também uns trabalhos que já estão sendo desenvolvidos com as universidades, né, da Nova Zelândia. Professor, poderia explicar para a gente essa missão que está acontecendo, né, que já foi feita, aliás, né, com o Estado do Paraná. E agora eles vieram para nós, né, aqui para conhecer. Como é que está sendo esse trabalho? Bom, as universidades paranaenses elas têm um processo bastante intenso de internacionalização, ou seja, de busca de parcerias internacionais para diversas finalidades, intercâmbio de alunos, intercâmbio de professores, pesquisas conjuntas. E a Nova Zelândia se mostrou desde o início, nós tivemos um início de contato ano passado e sempre estiveram muito abertos, né, a essa relação com o Paraná, essa relação com o Brasil. E nós estamos então recebendo a missão aqui essa semana como parte desse processo de busca, né, de um relacionamento mais efetivo. Professor, suas considerações finais aí para os nossos internautas, para quem está nos assistindo. Bom, eu queria aqui destacar, né, o empenho da SET sob a liderança da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, sob a liderança do professor Aldo Nelson Bona, em relação ao trabalho, ao reconhecimento, né, a busca de um maior reconhecimento que estamos fazendo e apoio ao trabalho das nossas universidades, né. As universidades estaduais do Paraná têm um papel muito importante. Cada vez mais essa conexão com as necessidades da sociedade. O que a gente espera é que essa ação de internacionalização ela possa apoiar o desenvolvimento cada vez maior do nosso sistema estadual de ciência e tecnologia. Amigos da Folha do Norte, vamos conversar com o reitor da UEMP, Fábio Antônio Neia. Ele que veio aqui na UEMP de Campus Luiz Meneghel para recepcionar aí a missão da Nova Zelândia. Professor, muito obrigado por receber a Folha do Norte e poderia explicar um pouquinho para a gente aí como é que é receber, né, essa missão da Nova Zelândia, sendo que o senhor como reitor também esteve ano passado, né, numa missão lá no país, né, deles. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Folha do Norte. É um prazer estar aqui falando com vocês. É muito gratificante. A gente começa a ver os frutos de possíveis parcerias que foram firmadas na viagem que fizemos internacional no início do ano. E esses frutos se traduzem com essa visita desse grupo de 9 professores, trazendo quais são as possíveis demandas que eles têm e quais as formas que nós podemos auxiliar essas demandas e fazer essas parcerias para desenvolver tanto o norte do Paraná e a Nova Zelândia. Em comum, professor, assim, o que vocês viram lá, o que assim, de comum teria a nossa região do Norte Pioneiro, né, com essas universidades? Olha, a gente observou lá que eles têm um sistema na área agrícola, na área de agronomia e de medicina veterinária muito forte. Eles são referências na produção de leite e na produção de manteiga em todo o mundo. A área de saúde é espetacular. A área de desenvolvimento de atletas de alto nível também é muito forte. E o que foi fundamental para a gente firmar essas parcerias? A preocupação com o meio ambiente. A preocupação de preservar e, ao mesmo tempo, ser sustentável o ser humano estar sobre a Terra e usar essa Terra de uma forma sustentável. Em novembro, a gente vai ter uma mesa redonda online com eles para mostrar o que eles sentiram que possam nos ajudar e nós vamos mostrar o que a gente espera de ajuda deles. Essa forma de parceria, ela diminui muito o tempo das produções científicas, as produções de extensão e as produções de ensino. Por quê? Porque toda a expertise que eles têm, eles trazem para nós e vice-versa. Toda a expertise que a gente tem, nós levamos para eles também. Professor, suas considerações finais, né, aí para os nossos internautas, para o nosso público que está assistindo.
Não, eu agradeço a parceria sempre da Folha do Norte estar conosco aqui, mostrando as ações da UEMP, porque a UEMP hoje, como eu falei no início das boas-vindas, é uma universidade nova, formada por antigas faculdades e que é a melhor forma para que o Norte desenvolva rapidamente. Vocês podem contar sempre conosco. Um grande abraço a todos. Amigos da Folha do Norte, vamos conversar com o professor Matthew Omar. Ele que é professor da Universidade de Vitória, do país Nova Zelândia. Professor Matthew, o que você tem visto e o que você achou dessa primeira visita, né, de uma das visitas aqui no estado do Paraná? Realmente é minha primeira visita ao Paraná. Como muitos anos atrás eu fui a Foz do Iguaçu, então vamos terminar lá, mas é a minha primeira visita ao interno do Estado. Eu gosto muito a generosidade do povo, a hospitalidade, as similaridades entre nós e vocês são enormes. Eu vejo muitas oportunidades de ter colaboração, de pesquisa e no sentido espiritual das pessoas. E você já passou pelas outras universidades? Sim, exatamente. Não todos os estados, mas começamos a sexta passada em Curitiba e agora vamos a visitar, eu acho, seis universidades e temos contatos com todos os estaduais. O que você viu, né, o que você tem na sua universidade em comum com as universidades do Paraná, dessas que você já passou? Mas temos muitas coisas em comum e pode falar sobre uma grande lista, mas os temas que são parecidos entre os dois países, nosso país e o seu estado são câmbio climático, sustentabilidade, as ciências de saúde e a agroindústria. E essas são as áreas que se mixtam as duas lados da relação. Matthew, uma pergunta. Como você aprendeu português? Eu fiz pesquisa acá. Eu morei acá 35 anos atrás, em São Paulo, e por 5 meses. Nessa época eu fui fluente. Agora não, mas temos esquecido muito, mas cada dia, cada momento acá, estou lembrando a minha língua e recuperando as frases e tudo isso. Eu gosto muito, os brasileiros sempre têm tido muitos contatos, mas infelizmente no passado fui somente a São Paulo e Brasília, agora estou no Brasil Real de Panamá. Obrigada pela visita, Matthew. Obrigado, muito obrigado a você. Sinto muito bem-vindos aqui e toda a delegação nossa sentimos muito bem-vindos. Obrigado. Amigos da Folha do Norte, estamos aqui com o Fábio Cinefonte, ele que é coordenador das relações internacionais da UEMP. Ele vai falar um pouquinho, ele que vai ser nosso intérprete aqui, com a coordenadora da missão internacional que veio da Nova Zelândia. Fábio, você poderia, por favor, servir para nós aqui como intérprete, para saber para a gente aqui quais são as primeiras impressões desse grupo que veio de missão internacional aqui, dessa futura parceria entre o Estado do Paraná e as universidades. Sim, essa é a doutora Brown Kelly, ela é vice-presidente da Associação de Universidades da Nova Zelândia, então ela representa as 8 instituições de ensino superior da Nova Zelândia, e eles estão aqui nessa comitiva, passando por todo o estado do Paraná, uma parceria que eles já firmaram com a SET, e agora visitando as universidades do estado do Paraná. Nós estivemos na Nova Zelândia em julho, também pelo Paraná, e agora eles estão vindo para consolidarmos as parcerias, para pensarmos em como nós vamos operacionalizar esse acordo que foi firmado lá na Nova Zelândia em julho. Fábio, só uma pergunta. Fora aqui a UEMP, quais são as outras universidades que eles já passaram ou vão passar? Eles começaram na SET, lá em Curitiba, eles passaram pela UEPG, pela Unioeste, Unicentro. Eles estão aqui na UEMP agora hoje, a parte da tarde vão para a UEL, em Londrina, amanhã na Universidade de Maringá e depois terminam em Foz.
Ou seja, é uma semana meio intensa. Isso é uma semana intensa, com muitas visitas por todas as universidades paranaenses, né, da rede estadual do Paraná. Você poderia perguntar para ela, para a professora Fábio, quais são as primeiras impressões, no caso não só dela, né, mas dos demais colegas aí, quais são essas impressões que eles tiveram aí nessa visita? Tudo bem. Brown, your first impressions of the states, the Paraná state, the universities, all these visits. So just You'll interpret? Yes, absolutely amazing. I'm very impressed by the high quality of research that is being produced in the state of Paraná. And I'm also. ela está muito impressionada com a qualidade das pesquisas que nós desenvolvemos aqui nas universidades paranaenses. And it's obvious that we have many common areas of research that I would like to explore in greater detail and build collaborations between our two countries. E a Nova Zelândia, naturalmente, tem muitas áreas em comum com o Paraná e a partir dessas áreas de pesquisa em comum é que nós vamos pensar nas parcerias, em consolidar e avançarmos as parcerias entre Nova Zelândia e Paraná. Dessas áreas em comuns, quais seriam elas? Can you give me some examples of the areas we have in common? Well, agriculture, if you look at where we're standing right now, and veterinary science, food production, etc. Então nós temos essa parte de agronomia, agricultura, veterinária, a parte de alimentos, alguns exemplos. Eles vieram experimentar um pouquinho, né, no caso aí do que é produzido aqui. O que ela achou? So what did you think of the food that we make here? Amazing. The dairy products are really, really creamy and just beautiful. Thank you. Obrigada. Ela gostou muito, especialmente dos laticínios, que são muito cremosos, muito gostosos. Ela gostou bastante. Fale para ela se ela gostaria de deixar um recadinho aí para os nossos paranaenses. Would you like to leave a message to Paraná? I would like to say thank you so much for your very warm hospitality. We have been welcomed. Everyone has been so kind and generous. So thank you so much for having us. And we look forward to seeing those from Paraná in New Zealand one day. Ela agradece a hospitalidade dos paranaenses, eles têm se sentido em casa aqui pela acolhida que o povo paranaense tem dado à delegação da Nova Zelândia. Agradeça a ela pela entrevista. Thank you for the interview. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. Fábio, muito obrigada também e bem-vinda ao Paraná. Amigos, o professor Fábio, ele vai conversar com a gente também, junto com o professor Frank, de uma das universidades lá da Nova Zelândia. Professor, poderia também perguntar ao professor Frank, né, sobre a universidade dele, o que a universidade dele tem em comum com as nossas universidades, especialmente aqui com a UEMP. Okay. So, Professor Frank, what does the University of Auckland have in common with the universities here in Paraná and especially here at UEMP that you think? So, the University of Auckland is a big university that has research in many, many areas. We also have research within agriculture, particularly related to technology applications to agriculture. And the other area where I think we have... Então, eles fazem muitas pesquisas na área de agricultura, tecnologia aplicada à agricultura, então esse talvez seria um ponto de encontro com as universidades do Paraná e a UEMP, né? Nós somos fortes em pesquisa na área de agricultura e eles também. Especificamente o que seria assim, na área agrícola ou pecuária também? It's agriculture in general. No more technology applications, particularly relating to how to use artificial intelligence to make agriculture more sustainable. Isso, então é uma preocupação com a sustentabilidade, a tecnologia aplicada à agricultura, pensando nas questões de sustentabilidade. Principalmente em questões de área, porque assim, a área da Nova Zelândia não é tão de extensão igual a um estado do Paraná ou Brasil. Como é que é essa relação? So she's saying that New Zealand is a relatively small country. So is this an issue with, for example, Paraná that is a big state and Brazil that is a big country? Is there anything that can, I don't know. The New Zealand is just a little bit larger than the state of Paraná. And for us, being able to identify with a group of universities in a state, rather than trying to engage with the whole of Brazil,
is a really nice way to form long-lasting partnerships. É que ele está dizendo que a Nova Zelândia, em termos territoriais, é muito próxima do Paraná, né? Então a extensão geográfica é muito próxima, então para eles é mais interessante focar num estado do Brasil, dada a extensão do Brasil, que é um país grande, focar apenas no Paraná e fortalecer essas parcerias com as universidades paranaenses. Com relação ao meio ambiente, os problemas ambientais da Nova Zelândia têm alguma uma semelhança, no caso, com o do Paraná ou não? So do you think there is something common in terms of environment there in New Zealand and here, and is environmental concern? Yes, so as we have been travelling around the state, sometimes my colleagues and I look out of the window of the bus and we think it could look like parts of New Zealand. And in addition, we all are worried about environmental sustainability. For example, methane emissions from animals, or how to make agriculture much more sustainable in our changing world. And we share those concerns between us. Os dois países compartilham da mesma preocupação com a sustentabilidade, de fazer uma agricultura mais sustentável. Ele percebe muitas semelhanças, muitos pontos de encontro da Nova Zelândia com o Paraná nesse aspecto. Pergunte para ele, assim, as considerações que eles gostariam de no caso da universidade dele, né, em consideração aí para qual, no caso, especificamente, de repente, qual o EMP, né, que já que ele viu, né, o que ele tem visto aqui na UEMP, o que gostaria de deixar de recado aí para os nossos alunos daqui da UEMP? So would you like to leave a message to WAMP community or to Paraná? I think we would like to express our deep gratitude and thanks for the enormous warmth and hospitality that the people of Paraná have shown us. In New Zealand, we have a word for big family, which is whānau, and we have felt welcomed as though we are part of your whānau. Bom, ele gostaria de agradecer a hospitalidade, a recepção do Paraná como um todo, aqui da UEMP, e que eles estão se sentindo como parte da família paranaense, de fato. Agradeço a ele, então, né, pela entrevista, né, e bem-vindo ao Paraná. She would like to thank you for the interview. Obrigada.